Boa noite, pessoal. Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Estamos indo para a última live desse ano. Hoje falaremos sobre esportes de alto rendimento com Ricardo de Moura, André Siqueira. Boa noite, pessoal que está entrando. Icaro, Aline, Clélia, Wagner, tudo bem? Já vou te colocar aqui, Ricardo. Oi. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha, vamos ver se o André já chega, ele já falou que estava pronto também. Oi, Lucas. O Lucas Sauro mora aí em Santos, está treinando com o Latuf. Que bom. Boa escolha, É, boa escolha. Muito boa é, opção. é. Tem que se esbarrar aí. O Lucas tem uma história bem bacana aí. Legal, E o Latuf meio que adotou ele aí também, pelo que eu entendi. ótimo, ótimo. Estamos os dois de vermelho e cinza aqui, ó. Então é live pré-natal. Estamos encerrando, eu estou encerrando minhas lives do ano. Exatamente, exatamente. É, Todo no clima. Isso aí foi combinado, no clima. se- exatamente, é isso aí. Ai. Então vamos lá. Quando o André chegar, ele se apresenta, mas para a gente ir ganhando tempo, Ricardo, vou pedir para você se apresentar, né? E daí, quando ele entrar, ele se apresenta. E estamos aqui, né, na última live do Movimento Esporte Conecta deste ano. E hoje o tema é sobre esportes de alto rendimento, tendência e um pouquinho de tudo que o Ricardo de Moura, que está aí do outro lado da telinha, ah, sempre contou e trouxe para a gente aqui no Movimento Esporte Conecta e também nas mídias dele. Então, para quem ainda não ouviu ele aqui com a gente, ele está no podcast Gotas de Energia e toda semana tem um episódio dele contando alguma coisa, alguma novidade, trazendo sempre alguns aprendizados aqui e tendências para o Movimento Esporte Conecta. Na época da Olimpíada, o Ricardo também fez aí vários informes do que estava acontecendo no mundo da Olimpíada e foi muito legal também. Tá tudo lá, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer um dos agregadores de podcast, o pessoal acha e é um aprendizado bem bacana do que passou. Então, Ricardo, eu vou pedir para você se apresentar e vamos esperar aí depois o André chegar. Muito bem, boa noite. Muito obrigado aí pela presença, pelo convite da Lê, uma vez mais. Meu nome é Ricardo de Moura. Fui atleta, técnico, dirigente durante mais de 40 anos em gestão esportiva. Participei de 7 Jogos Olímpicos, 25 campeonatos mundiais, 7 Jogos Pan-Americanos. Fui integrante da Federação Internacional de Natação, do Comitê Técnico, durante 12 anos e por aí vai, né? Mais que tudo, não foi uma opção, foi uma vocação. Eu não me via fazendo outra coisa, trabalhei com publicidade também uma parte da minha vida, mas eu, sinceramente, não me via fazendo outra coisa que não fosse alguma coisa inserida com o esporte. Então, acho que o esporte me adotou e eu fiz a opção de seguir os conceitos, os preceitos e os caminhos que ele me ofereceu. Garanto a vocês que ele me deu muito mais do que eu esperava e as expectativas foram todas superadas em muito. E é um prazer muito grande estar com vocês, discutindo esporte, falando sobre esporte.
E, e agradecer uma vez mais aí a Alê, que é uma abnegada aí na divulgação e na comunicação do esporte com a sociedade, que é um dos desafios e um ponto futuro a ser vencido. Obrigada por você com essa bagagem toda aí. Me sinto honrada de tê-lo comigo aí nesse um ano, com certeza, e que venha 2022, né? Ricardo, não vou largar do teu pé, não. Você grudou, eu grudo também. Vamos juntos, vamos em frente. 2022 vai ser um ano de afirmação, muito mais do que desafio. Os desafios já foram lançados, mas 2022 vai ser um ano de afirmação esportiva. Quem não tiver uma estrutura, uma organização, eu acho muito difícil. Já sinalizou ontem, aliás, sinalizou, confirmou coisas que a gente já tinha falado no podcast, né? Então, as coisas vão continuar a pipocar da mesma forma. Se não houver uma mudança, você será mudado. É isso aí. Ó, o André entrou aqui, mas André, eu não tô conseguindo chamar você. Vê se você consegue me mandar o convite, porque todas as pessoas estão aqui, tá habilitado para eu apertar o botãozinho de convidar. Você é o único que não tá, não sei por quê. Tenta me mandar o convite, André. Senão, senão a gente tem que ver o que que faz aqui. Se muito estranho. Já fiz live com o André também, deu tudo certo. Tenta me enviar o convite, André. Ó, o João Luiz Bezerra me mandou convite. João Luiz O André, Bezerra. É o ah, João? É o João de São Paulo? não, não sei. Fala aí, João. Do clube, do Círculo Militar, não? Esperar ele responder. Aí o André me mandou uma. André, não, não é via o Instagram mesmo, não é mandar o bate-papo. Acho que o André tá tendo algum. Peraí, gente. André, sai da live e tenta entrar de novo. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se ele não mandou um convite Congelou aqui, hein? no Zap. Voltei. Olha lá, o João é Aí, o João mesmo. Um grande abraço, João. Grande guerreiro, parabéns pelos últimos resultados. Tenho visto aí as coisas que você tem postado. Parabéns, cara. Esse é um grande guerreiro aí de São Paulo, aí do Círculo Militar. É, muito obrigado pela presença. o que que é? Ele é nadador? Não, ele é técnico. Ah, ele é técnico? Ah, prazer. André, eu não consigo. Eu tenho que falar com o André aqui, que ele tá me mandando bate-papo no Instagram, mas como a gente tá na live aqui, eu não consigo vê-lo. O, o André, estranho. André, você não tem telefone de alguma outra pessoa aí perto de você não para tentar entrar pelo. Porque tá aparecendo cinza claro aqui para mim, eu não consigo colocar você. Eu consigo colocar as outras pessoas, mas não consigo colocar você. Estranho. Tô com medo de fechar aqui. Voltou. Tá, mas você não consegue me mandar um convite, André? Não lá pelo bate-papo do Instagram, aqui mesmo. Vou aproveitar para mandar um outro beijo aqui para Valesca Cruz. Tá, pode aproveitar. Família toda nadou comigo. A Valesca foi Ah, é? grande campeã e sinto saudades aí, hein, Valesca. Muito obrigado aí. Grande beijo para você, dona Valquíria, Marcelo, todo mundo aí. Que legal. Deixa eu, ó, se eu congelar de novo, é que eu vou tentar ouvir o que que ele passou aqui pra mim. É que não dá no Instagram em live. Se eu derrubar, o Ricardo vai ter que se apresentar tudo de novo.
Ah, aí, ô Ricardo. Pode marcar, pode marcar, pode marcar. Eu estou morando em Santos, faço questão de ir nesse almoço com você. Pode marcar. Agora acho que deu certo, André. Agora você apareceu aqui para mim. Te chamei. Vamos ver se vai entrar. Opa! Opa! Fala, André! Mestre Ricardo Moura, como é que você Fala, está, meu amigo? Tudo André! certo? Viva! Tudo bem, Alessandra? Como é que você está? Tudo Graças a bem? Deus, tudo Boa bem. noite. Boa noite. Tudo bom? Achei que você não fosse conseguir entrar. Não sei como que apareceu aqui, mas beleza, tá aí. Coisas da tecnologia. É. Eu e o Ricardo fizemos um teste hoje à tarde, né? Porque a gente já teve problema em outras lives também, mas deu tudo certo, né, Ricardo? Dessa vez agora você já tá craque. Estamos aqui, estamos Engraçado que aqui. eu vi o teste de vocês hoje. Não pode Ah, Eu falar entrei e vi vocês rapidinho. eu não tinha te visto, tinha visto de botar, tentava te colocar. Não pode falar muito, não, porque tecnologia sabe como é que é, né? Que nem carro, é bom quando funciona. É verdade. Ah, então vamos lá, olha, boa noite, galera. Estou aqui com o Ricardo de Moura, André Siqueiro, duas pessoas aí respeitadíssimas na área esportiva, uma baita uma bagagem que me dão prazer de estar aqui comigo. O Ricardo de Moura já se apresentou para a gente ir ganhando tempo e as pessoas já estavam entrando. E daí, André, vou pedir então para você já entrar aí, já falar quem é você, se apresentar um pouquinho. Eu estou, em primeiro lugar, um apaixonado por esporte. Eu volto e meio, eu digo que pode ter alguém que goste tanto de esporte quanto eu. Mais do que eu acho difícil. Tenho um contato com natação, inclusive daí que eu conheço meu grande amigo Ricardo Moura. Fui militar de carreira, estou na reserva agora e tive sempre em contato com o desporto militar. Participei inicialmente daquele programa de alto rendimento. Também fui para o exterior trabalhar com controle de dopagem, antidopagem. Voltei para o Brasil, fui diretor técnico da BCD, aprendi bastante sobre isso. E continuo trabalhando com esporte. Mudando um pouquinho de área agora, estou indo para um ramo um pouco diferente. Daqui a pouco eu explico mais. Outro dia, daqui a pouco não hoje. Outro dia eu explico mais. Tá bom, a gente deixa para 2022, já ficar com matéria aí para 2022. Pronto. Em 2022 a gente conversa de novo. Ah, legal. O André é aquele mineiro, sabe? Ele Vai comendo pelos cantinhos? é o mineiro, ele nunca se arrependeu daquilo que ele não falou. Nunca se arrependeu daquilo que ele não falou. Não falou. Ótimo, né? Assim é fácil, né? Assim é Boa fácil. dica. É. Ah, legal. Mas eu queria já lançar uma pergunta para vocês dois aí, baseado no que, como André, antes de você chegar, mas talvez você estivesse ouvindo, o Ricardo está esse ano inteiro comigo aí, sempre alimentando aqui o Movimento Esporte Conecta através do Gotas de Energia, o podcast que eu tenho aqui no Movimento. E uma Já das. ouviu alguma vez? E tem algumas coisas que ele trouxe aí ultimamente sobre o técnico do futuro, né? Quais são os desafios aí falando já, né, de tendências aí do esporte de alto rendimento. Então eu queria, Ricardo, que você puxasse um pouquinho algumas coisas do que você trouxe, quais seriam as habilidades e competências que um técnico do futuro precisa desenvolver. E aí vamos entrando aí, puxando o fio da meada. O pessoal que quiser perguntar, pode ir perguntando. Se possível, fazer as perguntinhas naquele balãozinho ali de comentário que tem uma interrogação, porque daí não fica na frente dos convidados aqui e eu consigo gravar o comentário. Entrou aí também um grande amigo meu, que foi nadador, o Guilherme Veiga, psicólogo do esporte também. Então, vamos lá. Aline, boa noite. Ricardo, com você. Bom, primeiro, se alguém disser para você
que tem uma previsão do futuro, esquece esse cara porque é mentira. Ninguém consegue prever o futuro. Então, esquece. Isso não existe. Não quer dizer que você não tenha que estar sempre pensando no futuro. Os únicos dados que a gente tem são os dados do passado. E o que mais? Os sinais. Os sinais vão apontando para você o tempo inteiro algumas projeções do que pode acontecer no futuro. Então, eu gostaria de trazer aqui... Primeiro, eu vou pedir licença, Ale, para falar uma coisa que está... muitos que entraram, eu sei que são amigos do Albertinho, um técnico brasileiro que está treinando a seleção portuguesa. E ele não foi ao Mundial porque foi testado positivo de Covid. Mas eu conversei com ele hoje, no dia de hoje, e ele está bem. Então, esse é o primeiro ponto para deixar claro. Mas um dos sinais que já aconteceram ontem e que nos alertou, e a gente já tinha conversado, eu já tinha colocado em posts e no próprio podcast passado, é que alguns esportes vão desaparecer. Alguns esportes que não tomarem cuidado, você se lembra disso, a gente já discutiu, já comentou sobre isso. E ontem, o Comitê Olímpico Internacional, ele disse que o boxe, o levantamento de peso e o pentatlo moderno não farão parte do Programa Olímpico de Los Angeles 2028. Eu, sinceramente, sabia que isso realmente iria acontecer, mas a velocidade, né? Por exemplo, a gente já tinha conversado sobre o transgênero e quando a gente conversei que seria um desafio atrás, apareceu o caso da Lia Thomas, né? Então, os sinais vão aparecer o tempo inteiro. E algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, quais são os esportes que irão continuar? São aqueles em que o fenômeno esporte... Primeiro é saber o que o fenômeno esporte significa para a sociedade. Em segundo lugar, o gestor desse esporte, dessa modalidade esportiva, como ele também está inserido na sociedade. A natação, por exemplo, a natação é uma questão de... ela produz, o esporte produz, né, uma economia de muitos milhões de dólares anuais para a saúde, pela prevenção da saúde. A natação, além disso tudo, ela ainda é uma questão de sobrevivência, né? Em alguns países, em determinadas faixas etárias, é o primeiro caso de morte através do afogamento, né? A cada 98 minutos morre um brasileiro afogado. Então, é uma questão de sobrevivência. E a natação está ligada, né, interligada nessas coisas. Você colocou isso também, uma das matérias que a gente colocou no podcast, né? Então, e a gente não pode esquecer, porque isso é um fator importante para a manutenção da... O técnico do futuro vai ter que trabalhar com algumas coisas que são importantes. A comunicação. A comunicação dele, as novas gerações, e a pandemia trouxe uma série de problemas que nós vamos ter que aprender, né? O isolamento que a pandemia nos trouxe fez cada um pensar por si e arrumar a sua própria saída. O técnico do futuro vai ter que, primeiro, saber que ele tem limitações. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para que ele possa realmente dividir essa missão. Aquele que acha que tem todo o conhecimento já não tem mais espaço para isso. Segundo, delegar a cada um dos componentes dessa equipe multidisciplinar decisões. Se o gestor ele entende menos do que um dos componentes dessa equipe multidisciplinar, que decida sobre aquele aspecto exatamente aquele profissional a que você delegou isso. Isso é um outro ponto. Então, é uma estrutura plana. Isso é que eu vejo que é
uma das coisas que vão acontecer no futuro. Terceiro ponto, nós estamos completamente dependentes da tecnologia. A tecnologia, e cada vez mais nós vamos estar dependentes dessa tecnologia. Se nós estamos dependentes da tecnologia, nós vamos buscar na tecnologia algumas coisas que nós percebemos através dos sinais que vão ser complicados para nós. Então, a tecnologia tem muito para nos oferecer. Aquelas pessoas que têm sensibilidade para ver, né, problemas que estão em outras áreas que podem ser aplicadas na sua área com rapidez, né, isso seja executado. Uma outra coisa importante, as verbas públicas estão estagnadas. Né? Então, você precisa criar e contratar profissionais que trabalhem do esporte, que vejam o esporte, que consigam transformar o esporte num produto, né, muito comercial. Ele precisa de profissionalismo para ter mais fãs, adeptos, consumidores, atração da mídia. Sem isso, se você acha que você continuar fazendo o que você anda fazendo, vai ter o mesmo resultado, você vai ter o mesmo resultado. Só que esse resultado vai ser cada vez mais decrescente. Superado. Nós vamos, o técnico futuro tem que ficar muito ligado, porque eu acho que a aprendizagem do esporte vai ser modificada. Pela linguagem, pela atração. O jovem de hoje tem muitas opções. Por que ele vai fazer o esporte? Né? Por que ele vai se dedicar 4, 5, 6 horas por dia com outras opções que ele tem? Se você não tiver uma estrutura e uma organização para manter esse jovem no esporte, você tem que estar preparado para isso. Outra, a linguagem deles é muito prática, é muito rápida. Ele te dá minutos para você explicar. Se você não conseguiu explicar em minutos, ele deleta você. Está deletado. Acabou. Simples assim. Se você chegar... Outra coisa. Se você chegar para o atleta de hoje e falar assim, olha, senta aqui. Vamos fazer um planejamento para daqui a 4 anos. Até logo. Daqui a 4 anos eu volto. Tem que ter a cenourinha e a motivação dele em cada espaço, em cada segmento. É o que ele fez hoje e a cenourinha de amanhã, de depois. Terceiro, você não sabe, não fala. Porque se ele não confiar em você, se você estiver desacreditado, está deletado. Está cancelado, como é hoje já. Cancelado. Você pode insistir que você não... Então, esses cuidados todos... Nós estamos... A população está envelhecendo. O crescimento vegetativo tem caído. Algumas escolas, por exemplo, alguns países da Europa, e o André sabe disso, o crescimento vegetativo tem influenciado até mesmo na construção das escolas. Se nós temos menos jovens, nós temos que ter muito mais atrativos, coisas muito mais práticas, dinâmicas, porque, como eu já disse, o número da população dos jovens vai diminuir e as opções vão aumentar. E aqueles que tiverem mais rapidez nisso, né? E nós vamos enfrentar mais um outro problema. Qual é? Com as verbas públicas estagnadas, nós vamos competir, como, por exemplo, em 2022, com o problema político. As verbas vão para onde? Para a população mais envelhecida. Para as praças, para as áreas de recreação, né? Para as coisas que atendam a sociedade de forma mais direta e mais prática. 2022 vai ser um ano, para nós aqui no Brasil, um pouco difícil, né? Mais difícil do que a gente encontrou. Um outro problema que o Peraí! Eu vou cortar você agora aí, senão o André não fala e vai cair de novo. Respira, bebe uma aguinha. Não, você já retorna.
Ricardo, mas só para senão o André não vai conseguir comentar tudo que você falou. Acho que você, mas você ouviu, né, André? Você acabou caindo, mas acho que você estava ouvindo a gente. Então eu perdi só o segundo, o primeiro e o segundo. A partir do terceiro eu ouvi tudo. A Né? gente entrou num bate-papo aqui que o Ricardo já tinha trazido, né? Momentos aqui que ele contribuiu comigo no podcast, sobre o técnico do futuro. Então eu pedi para ele puxar aí o fio da meada, começar a traçar um pouquinho quais seriam as tendências, né? Para essa pessoa que vai estar coordenando ali suas equipes, seus times, enfim, que não necessariamente são as mesmas habilidades, competências que existem hoje. Então, ele está falando uma série de pontos que eu gostaria que você complementasse aí também ou colocasse seu ponto de vista. Concordo assim, com quase tudo que ele falou. Eu queria ilustrar algumas coisas somente. Ele falou lá pelas tantas em equipe multidisciplinar. Isso é uma coisa que já vinha acontecendo, mas vai ser cada vez mais fundamental e mais específico, agregando inclusive mais gente ao time. Então, daqui a pouco, a gente vai ter um bioquímico para acompanhar cada atleta. Porque ele sai do treino, ele vê a carga de treino pela percepção dele, ok, pela frequência cardíaca, como queira, mas também pela análise bioquímica do sangue. E alguém tem que interpretar aquilo para dar para o técnico: a carga de hoje foi boa, ou então a carga de hoje está demais. Se você não tirar o pé no próximo microciclo, esse cara vai estourar. Então, o controle da carga de treino, eu acho que tende a ser uma coisa muito mais precisa do que é hoje. Tá? Hoje está muito lá, eu acho que deu, eu acho que está bom. Não, vai ser uma precisão absurda. Eu estou falando isso no alto rendimento e quem tem bala na agulha para bancar. Porque é uma brincadeira cara. Né? Então, essa equipe multidisciplinar que vai estar orbitando em volta do atleta, do clube ou da equipe, ela vai ter que ter biomecânico, bioquímico, nutricionista, médico, técnico, preparador físico, de várias maneiras, né? Enfim, tem que ter um pessoal bom e vai ter que ter um gestor para controlar isso tudo. E esse cara tem que saber de tudo um pouco e saber ligar as peças. Exatamente, saber ligar as peças. Mas Exatamente. Achar que não é tarefa simples. Nem um pouco. Vai ter que administrar uma equipe. Tem habilidade de liderança aí que será... Porque na hora de programar o treino, quem está certo? Se o técnico quiser dar uma carga X, de bioquímico não, tem que ser uma carga Y. O fisioterapeuta não falar, o ombro dele está assim, o joelho está assado. Quem é que vai definir? Vai ser só o técnico ou vai ter alguém acima do técnico para gerenciar e liderar? Você usou a expressão muito, muito bem usada, aliás, né? Liderar esse grupo todo. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. A tecnologia, como o Ricardo falou, vai dominar, não. Já está dominando praticamente a nossa vida. Não vai diminuir a pressão, vai só aumentar. Isso aí é caminho sem volta. Cada vez mais tecnologia. E hoje a gente consegue, né, eu acho que as pessoas que têm filhos hoje conseguem mandar e fazer com que os filhos pratiquem alguma atividade física. Numa guerra terrível com o celular. E os filhos desses filhos que foram crescendo no celular, será que eles vão colocar os filhos para fazer atividade física também? E como é que eu vou convencer um pai que cresceu no celular, na internet, no computador, que ele tem que insistir para o filho dele começar a fazer esporte, para o filho dele pegar gosto? Porque se essa geração, como o Ricardo falou, já quer as coisas para ontem, a geração que está vindo vai querer para anteontem. Se hoje eu tenho que convencer o cara em 5 minutos, a próxima é 30 segundos. Vai ser um choque de culturas mais contundente ainda, eu acho. Vai ser muito complicado. E essa questão agora até curiosidade, dessa equipe multidisciplinar eu já tinha falado algumas vezes aqui, mas fugiu a palavra.
não é profundidade, mas a dimensão, vamos usar assim, que você trouxe, né? De estar pensando talvez num bioquímico, de alguém para liderar. Isso é a realidade já de algum lugar para atletas que vão para a Olimpíada, ou isso ainda está no que mostra aí a tendência para o futuro? Não, já Não, eu tem. acho que já tem, já tem. Só que Já tem muito. não. Quero só dizer uma coisa. Vou aqui mandar um grande abraço. Nós, né, e na década de 90, o Dr. Marcos Benhoeft, já trabalhávamos com bioquímica. Então, e outra, hoje, todos, sem nenhuma exceção, trabalham com controle fisiológico e biomecânico direto no treinamento. Todas as sessões de treinamento. Outro ponto, quando se treinava, há tempos atrás, 12, 15 quilômetros, hoje tem caído drasticamente, né? O volume de treinamento por uma série de razões, né? Até mesmo porque os atletas cada vez mais estão utilizando a velocidade da prova ou acima dela para poder treinar exatamente os conceitos de valências esportivas daquilo que você utiliza na sua prova. Então, isso é fundamental, isso já é a realidade, né? Teve durante a pandemia, os americanos, alguns australianos e canadenses, utilizaram, né, um sistema de treinamento, o SRBP, que traduz exatamente isso. Só que, a curto prazo, esse tipo de trabalho, a curto prazo, deu resultado. Por exemplo, até as seletivas deram resultado, não conseguiu dar o mesmo resultado, então eles vão ter que fazer uma reavaliação do trabalho aeróbico. Faltou o trabalho aeróbico, mas porque também está chegando a um ponto tão específico que está se esquecendo, né? Porque ciência e conceito de treinamento, você vai mudar a forma, mas os conceitos básicos vão continuar. Isso. Sim. Uma outra coisa que aí está na área do André, um outro grande desafio do técnico do futuro, chama-se doping. Tá? Então, qual é o problema? Mas não é só o doping farmacológico. Esse aí, que você controla de uma forma mais fácil. Tá? Não, o passaporte biológico, ele cada vez mais vai ser importante. O doping dos genes, nanotecnologia e coisas que já estão sendo aplicadas, foram aplicadas agora. A equipe da China já usou algumas coisas de nanotecnologia que não chegaram até nós. Porque quando você chega ao simples mortal, isso aí, tem 20 anos que os caras estão fazendo. Sim. Espalhou para todo mundo. Não, saiu um artigo agora sobre isso. Agora? Então faz 20 anos que os caras estão fazendo. E ninguém fala, logicamente, que é uma guerra, né? É uma guerra de resultado. Mas o doping, eu queria até que o André falasse um pouquinho, porque ele viveu bem isso, né? Você vence com controle, com educação, né? E divulgação. Não, é difícil você, né? André, é bom você falar sobre esse desafio do futuro aí do doping. E aí, antes de você responder, André, só para daí também colocar na tua resposta, eu lembrei uma coisa que a gente conversou, quando você também explicou um pouco sobre isso na nossa live, que você focou também a parte do doping, e já que está falando de uma qualificação aí para técnicos do futuro, que eu também não sabia, que você me trouxe na live, que alguns suplementos, ou até uma simples vitamina C que a gente acha que não tem nada, né? Pode ser que acabe virando um doping para alguém desprevenido. Então, eu acho nessa equipe multidisciplinar, ou pelo menos o técnico tem ciência disso, e o próprio atleta, como você falou, né? Que ele é o responsável pelo que ele está tomando. Então, eu sempre lembro do que você traz. Uma simples vitamina C que eu comprei, pode ter alguma substância lá que vai me aparecer no exame. Não seja só uma vitamina C, né? Tem algo a mais ali dentro que não está escrito na bula, não está escrito na bula. Se você for ser testada, você pode ser pega.
Agora, essa questão do doping aí é o gato e rato. Isso aí desde que existe tudo isso. Melhor, desde que o gato apareceu no jogo. Isso foi em 99, quando se criou a Agência Mundial. Quando o gato apareceu no jogo, aí a coisa começou a ficar complicada, né? O gato, cada vez que é a antidopagem, né, os laboratórios e a UADA e o sistema todo, está cada vez mais robusto, mais esperto, sabendo mais. E o rato está fugindo cada vez mais rápido. Então, quando, dos anos 90, no começo de 2000, o Lance Armstrong, o ciclista, tomava microdose de EPO. Quem me garante agora que ninguém está tomando a nanodose de EPO? Né? A cada dia, o atleta toma uma nanodose de EPO. Em cápsula assim, de liberação lenta e tudo mais, e que hoje ainda é indetectável aos aparelhos. Sim. Será que é o tempo que as amostras podem ficar guardadas? Não sei, não saberemos. Doping genético, dizem os laboratórios que conseguem detectar. Não é tão simples assim, não é fácil assim. E tem que ter testes específicos, os testes específicos são caros pra caramba. E quem é que paga essa conta? É difícil pra caramba. Essa corrida sempre houve, está cada vez mais acirrada. O gato está sempre atrás do rato. O rato está sempre na frente. E acaba que só os ratos que correm pouco, que são devagar, é que são pegos. Mas tem rato muito esperto, né, nessa história aí. E há um detalhe importante, na grande maioria dos casos, a gente viveu muitos, né, ao longo da história, na grande maioria dos casos, o técnico é o último a saber. Porque o atleta, ele tenta a saída das formas mais diversas e distintas para ganhar, influenciado, né, e com informações equivocadas de uma série de pessoas, e o técnico não vou dizer todas as vezes, né, porque isso não é verdade, mas uma grande maioria das vezes ele desconhece e isso aconteceu. Então, a gente teve a oportunidade de ver, é um outro desafio pro técnico. Pro técnico. Uma outra coisa que vai acontecer é que os atletas estão cada vez mais se manifestando em questões sociais. Então, isso pode ser um grande entrave, muitas vezes, porque ele está mexendo com mídias sociais, aquilo pode se voltar contra ele, e embora seja extremamente interessante, como o caso, por exemplo, do Lewis Hamilton e outros, mas é preciso ter uma base muito sólida, emocional, para você trabalhar com isso. Uhum. Por outro lado... Saber separar as coisas. Saber separar. E o técnico, na grande maioria das vezes, é o gestor dessa situação, que vai cair no colo dele. Né? E ele vai ter que ter habilidade suficiente, primeiro, para uma boa orientação. Segundo, que ele entenda a irritabilidade do atleta, algumas vezes, porque a exposição, aqui um grande atleta hoje se encontra, é um absurdo. Ele é exposto sob todas as formas e principalmente, aqueles quando estão subindo, eles não conseguem selecionar, né, o que ele pode falar, o que ele não pode. Então, vai entrando e as coisas vão andando, chega uma hora ele perde o controle completamente. E na hora que ele perde o controle, normalmente essas coisas acontecem às vésperas de uma grande competição. E você vai ter um atleta às vésperas de uma grande competição, completamente destruído, né, emocionalmente, psicologicamente, por uma situação como essa. Então, isso tudo tem que ser construído ao longo de uma temporada. Você não vai fazer isso e apagar um incêndio
se você não vem com ele. Você tem que observar cada atleta, como ele trabalha as suas redes sociais, como as coisas estão andando, para você já ir controlando, fora todas as outras coisas que a gente já falou, mais essa exposição. Por outro lado, também, há uma tendência muito grande de que os atletas participem efetivamente da gestão das suas entidades esportivas, né? Para mim, por exemplo, quando houve o anúncio, né, do boxe, do levantamento de peso e do pentatlo moderno, que já não farão mais parte do Programa Olímpico 2028, eu me surpreendi com a baixa adesão contrária a essa decisão. Eu me espantei, sinceramente, com isso. Pensei imediatamente, por exemplo, na quantidade de profissionais dessas áreas esportivas que vão se encontrar em difícil situação, né? Por exemplo, o número de projetos esportivos e sociais que a gente tem no boxe, na Bahia, né? Patrocinado pela Petrobras, no Brasil todo, né? Enorme. Não vai impactar. Como não vai impactar? Como é que você vai fazer transferência? Né? O André, por exemplo, que conhece muita gente do pentatlo moderno, né? Os amigos todos dele, que são militares e tal. Meu, como é que vai fazer isso? Como é que essas coisas vão... Né? O levantamento de peso. E outra coisa importante, que é um desafio também do futuro, a falta de transparência. Esse negócio de que eu comunicar não quer dizer transparência. A forma que ontem eu tentei ver por que essas modalidades... A gente já tinha falado, né? Que algumas modalidades, em podcasts anteriores, e situações anteriores, que alguns esportes irão desaparecer. Porque não tem o eco na sociedade. Não... Pô, mas o boxe tão estranho, o teatro ainda é mais. Mas aí, o boxe não tem. Foi falado, uma das coisas ali, e André, que está na matéria, que eu vi, uma matéria de uma internacional, de um órgão internacional, é que foi questão da gestão. Eu acho que isso tudo não tem. Se você não for forte politicamente, em todas as áreas, se você não tiver... Eu gosto das explicações quando elas são dadas em números. Em relação a números, não tem como você dizer que é ou que não é. Uma coisa que me falta, eu sinto falta, terminou os Jogos Olímpicos, qual foi o atleta, direto do Comitê Olímpico Internacional? Qual foi o esporte que teve a maior visibilidade, o segundo, o terceiro, o quarto? Quanto mais vendeu isso, quanto mais vendeu aquilo? Como é que era? Por que não tem esse ranking? Ficava muito mais forte. Em Londres, eu vi isso em Londres, mas não vi no Rio, também não vi em Tóquio. Agora, Tóquio, principalmente. Pois é, pô, tinha que ter. Como é que não? Tem que ter. Então você vai buscar até uma referência sobre isso e não encontra. Falta essa transparência. E depois se toma uma decisão qualquer aí, né? Outra coisa que vai... Outro desafio, estou colocando, estou andando para a gente poder discutir, né? É a situação do transgênero. É a situação do transgênero. Nossa, isso dá muito pano para manga. Nossa, mãe do céu. Quem falar que resolve isso simples é maluco. Ou então não tem ideia do que você está falando. André, mas eu sinto falta da força feminina. Também sinto falta. As mulheres não estão se manifestando. Elas serão as grandes prejudicadas pela decisão que o COIA acabou de tomar. Vamos supor que eu tenha uma atleta feminina. Né? Eu tenho uma menina feminina. Você viu o caso da Lia Thomas, né? Ela, durante 3 anos, participou da equipe masculina da Universidade da Pensilvânia. 2020 e 2021, ela não participou e voltou como feminina. Quer dizer, ganhando tudo. E aí, sim. E aí você olha e fala assim, peraí. Porque lá, a regra, a gente já escreveu sobre isso, né? A regra americana, você faz o tratamento durante um ano da testosterona para diminuir a testosterona. Isso já está válido. Quer dizer, não é o que o Comitê Olímpico Internacional aplica, que é 10 milimols por litro de testosterona durante um ano
e que também vai ser modificado agora a partir, logo depois dos Jogos 2022. Sim, mas eu tenho uma atleta feminina, o que eu vou fazer com ela? E outra, são só 2 atletas por vaga para cada Olimpíada, em cada prova. Como é que vai fazer? A dominação vai ser como? É um desafio para o futuro do técnico também. E eu acho... Agora, pois não. Nesse ponto aí, é uma decisão difícil de ser tomada. Porque ao mesmo tempo que você tem que permitir que o atleta trans realize o esporte, participe, já que o esporte é para todos, só que você está cobrindo um santo e descobrindo outro. O COI ferrou com as mulheres, passou a bola para as federações internacionais, que agora tem que provar elas, ou seja, é indúbio pro réu, indúbio pro os atletas trans. Tem que provar que os atletas trans estão levando vantagem, com evidências, abre aspas, robustas, fecha aspas, que não dá para saber exatamente o que é isso, o que é uma evidência robusta. Isso vai dar muita confusão, não vai dar muita confusão, muita. Agora como é que você motiva um atleta para competir com o trans? Difícil. E aí alguns sugerem que se crie uma nova categoria. Só que custa muito mais caro, custa caro para todo mundo. A Vila Olímpica é limitada, você vai ter que limitar o número de atletas e incluir mais essa categoria. Olha, é um jogo de xadrez, só que eu vejo que, infelizmente, nós não estamos vendo nem a classe médica, de uma forma organizada, falar sobre isso, né, a parte científica, nem as mulheres, que são as mais prejudicadas, e nem as federações internacionais, muito menos o Comitê Olímpico Internacional, né? Isso é complicado. Uma outra coisa que eu vou colocar, olha só, né? E a gente vai. Peraí, por essa outra coisa, senão a gente não consegue. Tem 3 coisas na minha cabeça rodando aqui. Indo de trás para frente. Eu não sei, Ricardo, se essa patrulha do politicamente correto o tempo todo que cerceia que as pessoas se manifestem. Eu sou contra. E o cara é cancelado, o cara é escrachado, o cara é defenestrado e por aí vai. Preso. Mas dessa questão do... Perde o contrato, é demitido do clube, por aí vai. Também tem essa. Ô, Ricardo e André, dessa questão do transgênero aí, eu estava vendo um documentário. Eu não sei se é só através do nível de testosterona que é feito, né, a análise, mas tem uma atleta, não sei o nome dela, mas ela é de corrida e é sul-africana e ela é mulher, mas... Semênia, não sei o nome dela. Alguma coisa assim. E aí como que fica, né? Porque ela é mulher, ela tem um nível alto e aí ela tá nesse universo aí também sem ser, né? Que ela tá sendo proibida. Mas aí, essa foi polêmica. Você vai falar, mas é o endógeno e o exógeno. Exatamente. O dela é endógeno. O corpo dela produz aquilo. Entendeu? Assim, colocando de certa maneira, por que o Shaquille O'Neal era o Shaquille O'Neal? Porque ele tinha 2,16 m, pesava 114 quilos. 114, não acho que nada disso, né? 136 quilos. O cara era um monstro. Por quê? Nasceu assim. Mamãe natureza presenteou ele com aquele tamanho, com aquele porte físico. Quem que segurava aquele cara no garrafão? Ninguém. Ela nasceu assim. A vantagem dela. Então, nesse caso, eu não vejo problema. Ela foi abençoada pela natureza para ser corredora. É totalmente endógeno essa testosterona extra que ela tem, vamos dizer assim. Olha, só um minutinho aí, que eu acho que a gente está com a presença de um medalhista olímpico aqui. Eu acho que é o Ricardo Prado que entrou aqui. Ele tinha entrado, eu não sei se ele está aqui ainda. Se ele se manifestar aí, ele tinha entrado, se é o Ricardo Prado. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Tinha Ricardo Prado, agora tem o Ricardo Mendes, que eu acho que não é, acho que é o Ricardo... R. Prado 82. Não, ele entrou. Então. Eu não sei Abraço, se ele Ricardo. ainda, mas ele tinha entrado sim, eu tinha visto. Mas nesse caso, por exemplo,
Esse caso, por exemplo, é um caso bem claro aí. Você está forçando uma barra de um lado e a natureza é a natureza de outro. Então, é um grande desafio. O meu amigo aqui, Matheus, falou que ele seria a favor de criar uma categoria à parte, né? Igual você comentou que pode ser uma possibilidade aí. Mas é uma possibilidade que financeiramente inviável. Vai criar um problema muito sério. As instituições esportivas não estão preparadas para mais esse gasto. Sim. A verba diminuiu e você vai aumentar a despesa, vai ser complicado. Então aí vem aquilo que o André falou de descobrir um santo, descobrir o outro, tal. Aí vem o seguinte: não, vou sair para uma solução política. Vou ficar bem com a sociedade. Primeira coisa, vou tirar a minha responsabilidade e vou passar para os outros. Aqui, cada federação internacional se vira aí. Já tirei meu problema. Segundo ponto. Passei a bola. Segundo ponto. Não, você inclui aqui ou inclui ali, não interessa. Você tem que incluir aqui e ali, não vai criar mais nada. E aí fica uma confusão no diabo, pô. São os grandes desafios que a gente tem pela frente aí. Tá, deixa eu puxar uma coisa que o André tinha falado, da questão, né, das crianças, como as crianças, né, que têm os filhos hoje, os pais hoje que já foram criados na era do celular, e aí para poder... eu acho que tem uma coisa bacana que também, há um tempo atrás, logo depois das Olimpíadas, o Ricardo trouxe, o fato de alguns esportes novos, né, estarem entrando e já terem entrado, e o caso aí da Raíssa Leal, com 12, 13 anos de idade, já ser medalhista olímpica. Então, a gente tem esse movimento acontecendo também, que pelo menos ajuda a estar contrabalanceando o celular na vida desses novatos, né? Aí vem mais um desafio. Deverá ser olímpico, já em 2028, talvez, o eSport. O eSport e alguma coisa do... O que é, Ricardo, que você falou? Não sei o que de... São jogos. São jogos. Não, mas tem um outro também que é de street alguma coisa. Como que é o nome que eu esqueci? Um que você falou que já vai entrar em Paris. Breakdance. Isso, breakdance. É o breakdance. Já está em Paris já. Dança de rua aí. Dança de rua. Street dance. Quer dizer, isso são aquelas que estão, são as coisas que estão aí navegando, né, por toda uma comunidade, toda uma sociedade que está se impondo, né? Está se impondo. Rejuvenesceu realmente o Comitê Olímpico Internacional dos Jogos Olímpicos com a entrada do surf, da escalada e do skate. Isso tem a escalada também. Inclusive já está certo para 2028, 2024 e 2028. O breakdance vai ser mais um estudo para a relação. Olha como as coisas estão se modificando. Por outro lado, André, nós vamos ter que lembrar o seguinte: vai ter que ser dada uma nova instrução para esses profissionais que trabalharem com a evolução profissional, quer dizer, a adaptação do profissional a esses novos desafios, porque também o profissional do futuro vai ser aquele que também está usando o celular. Então, você tem que entender. Então, a linguagem dele já está mais próxima, porque ele veio também do celular. Ele veio da mesma origem. A linguagem jurássica vai ficar pelo caminho aí. Vai ser... que eu hoje já vejo essa linguagem jurássica. Eu acompanho, por exemplo, meu sobrinho, no que ele faz na escola. Meu Deus, gente, vamos acelerar o cara está 100 anos na frente, o cara está com história ainda muita coisa do que a gente aprendeu, da forma que a gente fez. Acabou, isso acabou. Né? A Europa está muito mais avançado e isso vai deixando a gente para trás, vai dando um gap que amanhã você não consegue mais suprir. E esse gap no Brasil, em especial, é muito complicado. Porque o gap entre o nosso estudante aqui e o estudante alemão, por exemplo, está ficando cada vez menor. Já era grande.
O cara Está não tem nem um ficando celular. inalcançável daqui a O pouco. cara não tem Inalcançável. não tem internet. Como é que ele vai fazer? Olha o que deu na pandemia aí. Então, são as coisas do esporte que estão involucradas e que impactam diretamente na sociedade, entendeu? Isso não tem como. E os sinais... Eu queria fazer um... A gente, fala aí, Ricardo, fala aí. André, a gente está colocando sinais. Os Sim. sinais estão todos aí do futuro. Quer dizer, se a gente não se antecipar a criar coisas, porque os sinais, nós estamos discutindo os sinais. Nós não podemos prever o futuro. Mas estamos discutindo os sinais. Nesse negócio de prever o futuro, pegando o gancho no que o Ricardo falou agora há pouco, da entrada da escalada, skate e surf, eu lembro que assim que o Sebastian Coe assumiu a Federação de Atletismo, que era a IAAF, hoje é World Athletics, uma das preocupações dele era o seguinte: olha só quem quer ver atletismo hoje são pessoas com mais de 40 anos de idade. A garotada não quer ver. Então a maior preocupação dele era reverter esse quadro. Eu não sei se ele conseguiu, porque uma ferramenta que ele tinha sensacional, que era um tal de Usain Bolt, parou de correr. Isso. Parou de correr. Quem é o grande ídolo do atletismo hoje? Eu não conheço. Eu não sei quem é. E a molecada vai se interessar por quem? Por quem? Por ninguém? E aí? Esse é o problema, por exemplo, que o Cornel Marculesco conversava comigo muito na fina, né? Demais. Conversava e falava assim: graças a Deus nós temos Michael Phelps. Porque ele puxava Deus de todo mundo. A natação podia não ser. Aliás, aconteceu isso várias vezes. Ela não é o esporte mais popular do mundo, mas tinha o atleta mais popular do mundo. Tanto foi isso que em 2012 a natação foi a campeã de audiência de todos os Jogos Olímpicos. Isso. Por quê? Michael Phelps. Nadou tudo que é prova, 8 provas, ganhou tudo. Todo mundo queria ver o cara. Quem não queria ver o cara? Todo mundo queria ver o cara. Quem não conhecia, né? É difícil você ganhar uma medalha olímpica. O cara ganhou 28. 23 de ouro. Absurdo. Né? O Usain Bolt, só pra gente, né? O Usain Bolt, além de tudo, ele tinha um carisma, né? Absurdo. E fora isso, ele foi destaque até quando ele perdeu. Nunca vi isso, o cara perdeu. O cara, não, esse ganhou, não quero isso não. Quero ver esse aqui, ó. Todo mundo gosta do cara. Ele é super simpático, solícito, tá sempre sorrindo e faz piada com ele mesmo. Quem que vai gostar de um cara desse? Vamos colocar. Ainda ganha prova. Vamos colocar agora mais um desafio também pro cara. No atletismo, por exemplo, que teve na natação, que foram os trajes esportivos, hoje no atletismo está se falando da sapatilha. Isso, com carbono, né? E até eu escrevi sobre o Abebe Bikila, porque me lembrei que ele ganhou descalço. Descalço, né? Sempre que ele fez. O cara ganhou descalço. Chegou lá, a Adidas era... Mas hoje, o Usain Bolt falou que faria muito menos com essa sapatilha de hoje que está sendo dada. Então é mais um desafio. E se você não tiver acesso a isso? Eu lembro, quando saiu o traje da natação, nem todo mundo tinha acesso. Entendeu? Então, quem inventa tem primeiro acesso, vai lá, bate os recordes, ganha. Pô, quando chegar o acesso para você, ele já ganhou muito. E isso depende, você está no país, vamos supor, num país da África, ou até mesmo aqui no Brasil, os desenvolvimentos esportivos são sempre, a gente é terceirizado, né? Chega em sei lá que plano. Os caras estão à frente inventando, estão muito lá na frente, pô. Nós estamos falando do esporte, imagina na ciência, imagina em todos os outros sentidos e setores. É isso. E outra coisa, né? E as universidades e os formadores aí desses profissionais de educação física também têm que acompanhar, né? Para poder deixar a cabeça
desses profissionais mais aberta e não achar que é só aquele mundinho que talvez é o currículo que tem hoje. É outro desafio também. Mas eu acho que a participação do atleta hoje é muito importante. Eu me lembro quando foi criada na FINA, a FINA tem uma série de comitês. Tem o comitê dos atletas. E o nosso comitê técnico da FINA se reunia também, tinha participação no comitê dos atletas. Eles têm coisas muito interessantes para serem ouvidas. Entendeu? E eu acho que isso vem da evolução do esporte, porque eles também vão ser favorecidos, né? E a nova gestão vem quando você tem uma comunicação perfeita com patrocinadores, comunidade, clubes, dirigentes, atletas, onde tudo isso é uma voz só. Quando todo mundo entender isso, o esporte realmente vai crescer. A modalidade vai estar muito mais na frente. O Ricardo falou há pouco tempo atrás sobre o esporte e o poder público. O Brasil tem que virar essa chave e tem que virar essa chave logo. Porque se o poder público hoje não apoia o esporte, você fecha a porta, apaga a luz e vai embora. Acabou. Acabou. Só o futebol sobrevive. O resto não sobra ninguém. Nada, não sobra nada. Porque quem apoia o esporte ou é o Estado diretamente, ou é o Estado indiretamente, através de lei de incentivo, de lei PIVA, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, de Eletrobras, de estatal. E aí? O Estado está cada vez mais falido. Fato. Isso não é nesse governo, nem no anterior. Isso está vindo desde há muito tempo. Só que a chave não vira nunca. A gente não muda a frequência. É a mesma coisa. É o Estado, é o Estado, é o Estado, é o Estado. Se a gente não virar esse jogo e não mudar essa forma de incentivo, essa forma de apoio, essa forma de sustento do esporte, a tendência é o declínio. Não tem a menor dúvida. É o entendimento do que é o esporte, né? Exatamente. O esporte é um investimento, né? Então, isso é muito... Um investimento na sociedade. O que está acontecendo? Os patrocinadores estão transferindo aquilo que eles faziam para equipes para valores individuais. Então, eu patrocino o fulano, o ciclano, o beltrano. Sim, mas isso depois que ele chegou lá. E como é que faz para ele chegar até lá? Você falou exatamente uma coisa que eu ia trazer, bem isso, né? Porque acho que foi a própria Raíssa, já que eu falei da Raíssa, parece que ela se recusou a posar, né, para a foto do lado digital, o patrocinador lá, porque não teve apoio nenhum até o momento. Depois que ela ganhou, aí o pessoal aparece para tirar foto. Todo mundo quer aparecer. Aí também, é fácil, né? Aí também, Ale, falta sensibilidade. Que não foi culpa do patrocinador. Foram vender o projeto do patrocinador quando ela estava lá embaixo? Tem vários fatores nessa história toda aí. E o atleta tem que também, na hora que chegar em cima, ele ter sensibilidade e inteligência para saber como ele vai aproveitar melhor o momento. Não, olha, seria muito melhor se ela falasse assim, ó, tá muito bem, vamos apoiar um projeto aqui? Eu vou fazer um projeto aqui, vamos apoiar? O senhor apoia a mim e a esse projeto? Por que também ela não fez isso? Essa é uma responsabilidade que os atletas de ponta que deviam ter. E pouquíssimos têm. Ok, eu quero o seu patrocínio, mas vamos apoiar esse projeto aqui com 30 crianças na piscina, ou andando de skate, ou fazendo o que quer que seja. Isso acontece pouco. Opa, tem patrocínio? Opa, para mim, pode mandar. Aqui minha conta é tal, deposita lá, hein? Obrigado. E acabou-se. Aí falta... Eles, quando se aposentam, às vezes pensam nisso, mas até lá não. Vamos falar da NBA? A NBA tem uma educação financeira. Todos os atletas da NBA têm uma educação financeira. E na NBA é o seguinte, saiu de férias, você voltou, está quantas gramas a mais do que você tinha que estar?
X, então é menos X do seu salário. Sério? Sério? É. Eu não vou. Olha, nós vamos jogar no dia tal, não sei, Profissional, né? o Estamos hotel é falando de aquele lá. profissional. Tu chega lá. Tu chega lá. Ai de você se não chegar. Você é profissional ou você é o quê, afinal de contas? É. Né? O cara brigou na quadra. Tá, alguns milhões de dólares mais pobre. Meu, não tem papo. Não tem papo. Então, é uma questão de educação. A gente também está falando de pontas, né? E tal. Quanto tem de dinheiro na NBA que é público? Zero. Zero. Zero, nada. Quanto tem de dinheiro público no Comitê Olímpico Americano? Zero. São patrocinadores. Nada. Então é questão da sociedade, da comunidade. É uma questão de um jogo diferente. É uma coisa diferente. Uma cultura diferente. Uma cultura esportiva no país diferente é necessária. O Matheus aqui, que linda do corredor que está aparecendo, perguntou, né, como mudaria o sustento do esporte. Vocês acabaram de falar, né, uma das opções, mas aí depende da cultura do país e do esporte e da forma que apoio. Agora, você não muda isso do dia para a noite, através de decreto, ou agora eu quero, vai ser assim. Não, não é assim que vai. Primeira coisa, você não tem educação física escolar. Isso aí. Não tem. Pô, como assim não tem? Como é que você quer ter atleta? Você quer ser um país de projeção olímpica, mas você não é um país esportivo. Como? Então você tem alguns expoentes aqui e ali que despontam por acaso, mas você não vai ser uma potência olímpica, você pode até ser. Uma potência esportiva, dessa forma que nós vamos, jamais. Jamais, em tempo algum. Nós tem temos... como. Olha só, eu vou fazer aqui uma... Quando foi que nós tivemos um congresso pró-esporte da empresa privada e empresa pública para discutir o esporte e a forma de investimento? Quando nós tivemos isso? Acho que nunca. Quando as instituições pensaram, então, para responder a esse nosso amigo, esse é o caminho de lá de cima. Tudo vem por uma motivação política. As coisas vão mudar por uma coisa que se chama motivação política. Sem motivação política, fica muito difícil você mudar o jogo. E aí o seguinte, pegando esse gancho, existe um projeto de lei que está no Senado agora, está para ser votado, acho que é o 68, o projeto de lei, que unifica e faz a lei geral do esporte. Tá? Agora, eu não vejo uma participação efetiva da comunidade esportiva, das empresas, dos patrocinadores, dos clubes. Pode até ser que ele esteja ocorrendo. Eu não vejo isso. Eu vejo participação no futebol. Futebol pressiona, enche o saco, perturba, quero isso, não quero assim, quero assado, faz o que quer e o que não quer. O restante, não vejo pressão. Porque em Brasília você tem que fazer pressão. Né? Nos falta uma representação. E outra coisa que futebol a gente vai falar, André, 2022 é ano eleitoral. Ano eleitoral, não é ano olímpico. Não é. Mas a lei vai ser mudada ano que vem. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, como é que isso vai ser votado? Que prioridade tem isso, entendeu? É complicado, é complicado. Mas como eu sempre digo, pode até dar certo, mas tem tudo para dar errado. É isso mesmo. É isso mesmo. Terrível. Eu não anotei, aí não lembro qual que era a terceira coisa. Eu lembro uma coisa do transgênero que ele falou, outra coisa do pessoal mais jovem versus celular, aí eu não vou lembrar qual que era a outra que você estava comentando lá, que eu queria puxar. Mas enfim, a gente comentou bastante aí, né, da questão aí do que um técnico de alto rendimento e com vistas aí ao futuro do esporte precisa ter, por alguns dos assuntos que a gente trouxe aqui. E
Só mudando um pouquinho, mas puxando um pouquinho para a questão dos Jogos Olímpicos, que a gente começou a falar também, né, de alguns esportes novos que vão estar entrando, outros que vão que estão saindo. Eu queria só que vocês trouxessem um pouquinho também. Aí, a gente já está falando, André, queridão aí, o André. Falando um pouquinho dessa questão, por que que... Apesar que até acho que já falou um pouquinho, mas por que que sai, né? Por que que um esporte vai sair? Por que que outros estão entrando? Porque é um conjunto muito mais complexo do que só a questão da mídia. Tem vários pontos envolvidos que eu queria que vocês contassem um pouquinho para nossos espectadores aqui, quem for ver a gente depois, porque não é assim da grande mídia, pelo menos eu aprendi muito ouvindo algumas coisas que vocês trouxeram para mim. A primeira coisa, um esporte, ele tem que ter uma forte representatividade na sociedade. Então, isso é um ponto primário, fundamental. Segundo, ele tem que ter uma força política junto ao Comitê Olímpico Internacional muito grande. Porque quando se coloca na mesa e os conselheiros são os que determinam isso que vai acontecer, o embate por baixo dos panos, os bastidores, é muito forte. Selvagem, é selvagem, né? Quando você vai lá votar, já está votado. Aquilo já era. Então, a força política de uma representação internacional, as federações... Eu já coloquei, já escrevi sobre isso também. Já. A força da Federação Internacional vai ser mostrada agora. Agora. Vou trazer para vocês algumas coisas. Está sendo realizado nesse exato momento, né, o Campeonato Mundial de Piscina Curta, de natação. Né? Então, hoje, muitos atletas de ponta não participaram. Muitos não estão presentes. Isso tem dois aspectos. Não é bom para a Federação Internacional, hein? Porque se tiver, sei lá, o Caleb Dressel, se tiver essas nadadoras australianas todas e tal, isso é um chamariz muito forte. Então, para a Federação Internacional, isso não é bom. Isso é um ponto. E a Federação Internacional, quero dizer, que ela distribui passagens, para cada país recebe um número de passagens, hospedagem e tal, de graça, até para atrair, mas eles não têm essa estratégia. O grande atleta já está com tudo previsto. Paris está logo aqui, ó. Está logo aqui. E eles resolveram não ir. Então, se vocês observarem, eu estou falando para vocês do Campeonato Mundial de Piscina, além do fuso horário, eu tenho visto muito pouca comunicação sobre o evento. Né? A Ana Marcela conquistou, pela 7ª vez, foi campeã mundial, né, de maratonas, hoje tal. Isso aí fica lá marcado, mas você está vendo que a comunicação diminuiu muito. Isso não é bom. Ninguém sabe, por exemplo, hoje aconteceu um fato no Campeonato Mundial de Piscina Curta, 13 atletas foram desclassificados na prova de peito. 6 homens, 13. 6 homens e 7 mulheres. É um número muito alto de classificação. 13? 13. Então, é um número muito alto de classificação. Muito alto. São sinais. São coisas como a arbitragem que está diferente, o cara está treinando errado. 13. Por outro lado, algumas coisas que vão acontecendo. Quem é que está liderando o quadro de medalhas? Saiu todo mundo, né? Quem é que hoje é o país que está liderando o quadro de medalhas? Canadá. Não é que o Canadá seja ruim, mas hoje, e também pode ser que isso não aconteça. A natação feminina do Canadá é forte. É muito boa. Então, são duas coisas que ficam assim. Não foi o cara, alguém vai ocupar o lugar do cara. Isso pode ser uma motivação muito grande para o próprio Canadá de receber mais investimentos e poder sair para o... Então, essas coisas são muito importantes, que são os sinais que vão acontecendo de olhar uma competição de forma diferente. Quando eu fui procurar os resultados dos brasileiros, quando eu comecei a olhar, nossa,
contém 13 desclassificações de peito. Falei, inclusive o brasileiro foi desclassificado. Então, o revezamento do Brasil foi nadar a final do 4x100 livre e foi desclassificado. Foi desclassificado também, eu vi. Então, são os sinais que vão acontecendo. Por que alguns esportes ganham mais medalhas que outros? Já até escrevi isso. Geografia dos esportes também. Não é só pelo PIB, pela população, não. É por uma série de outros fatores que são muito importantes. Os Estados Unidos investiu durante muito tempo em esportes que ele pegava patrocinadores para investir em esportes que ele não tinha e que disputavam muita medalha. São as estratégias que você vai colocando. Né? Por que para mim, o que eu senti mais aqui, sinceramente, foi o boxe. Eu fiquei... Nós estamos servindo Éder Joffre, Serginho de Oliveira, e por aí vai e tal. E eu fiquei muito sentido com isso. Mas por quê? Parece que a Federação Internacional de Boxe está com muitos problemas e sem nenhuma base de apoio. E o Comitê Olímpico Internacional, hoje, vamos também falar isso bem claro, ele já está com muito problema, não quer mais nenhum, não. Sabe? O cara criou mais um probleminha fora. Deixa quieto, já tem muita coisa chegando nova. Eu não quero mais, não quero mais, não. O pote já está cheio, cara. O pote já está cheio, Já tem muita novidade. Tem gente querendo entrar melhor que você. Eu vou te deixar aqui por quê. Pode sair. Me dá menos trabalho, me dá mais audiência, me dá mais retorno. Pega essas coisas, ó. Pode ir embora. Se já estava ali na ponta do... Outra coisa que eu vou falar, uma vez eu lembro muito bem, que o nado sincronizado, uma vez, foi cogitado que ele saísse dos Jogos Olímpicos. Pelas regras complicadas que ele tem. Ele não é muito explícito. Você vai lá assistir uma competição de nado sincronizado, você vai errar as notas todas, você vai gostar de uma coisa que vai ser último. Aquele negócio assim, é isso mesmo. Que o público não entende, né? E isso, quem foi um leão, primeiro que a Federação, a FINA, a Federação Internacional de Natação, tem outro peso lá dentro, né? Um peso enorme no Comitê Olímpico Internacional, né? Atletismo e natação, muito bem. Fora isso, tinha um leão que chamava Cordel Maculesco, que foi lá e defendeu com ele, não vai mais nada. Vamos falar mais uma coisa também, viu, Ale? Que não vão ser só os esportes que vão sumir, não. Muitas provas de muitos esportes vão sair. Vão sair. Dá o programa de competição. Foram inseridos revezamentos mistos. Por quê? Pela primeira vez em Paris, o número de masculino e o número de feminino vão ser iguais. Pela primeira vez. Você vê contraste com o problema do transgênero, né? Você vê que também escrevi sobre isso. Na mesma Aí, mas você vai ver, entrou uma prova mista, vai sair alguma outra coisa? O número de atletas não vai aumentar. Não pode aumentar. Isso então, aí é um problema sério. Algumas provas vão ser substituídas, como já foram. Então, isso não é só o esporte. O técnico tem que tomar muita atenção com isso. Está treinando o cara, às vezes, para uma prova que amanhã pode não ter. Não existe mais. Não tem mais a prova. É isso aí. Como é que a gente vai fazer? Antenado. Tem que ficar antenado e de olho nas tendências, né? Porque senão se ferra bonito. É tudo isso. Olha... Antes de ficar antenado, e aí tem que ter uma participação efetiva do Comitê Olímpico, das confederações e dos brasileiros em órgãos internacionais, que são pouquíssimos. É impressionante como o Brasil, cada vez menos, é subrepresentado internacionalmente nos órgãos esportivos. Não tem ninguém lá fora. Não tem ninguém. E você, não, porque o Brasil... Não, você vê Colômbia, tem Paraguai, Uruguai, e a gente não tem ninguém. É um aqui, outro lá longe. A gente está muito mal
representado politicamente. E é muito importante estar representado politicamente. É vital. É vital isso aí. Perfeitamente. Então você vê só que o quadro que a gente está apresentando e apresentou, né? Das variáveis que a gente convive o dia a dia. O dia todo. Olha, meninos, já estamos quase indo para 1h30 de live aqui, o tempo passa muito rápido. E demos algumas pinceladas para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. E muito obrigada por vocês estarem aqui para fechar minhas lives deste ano. A gente comentou aqui em linhas gerais, mas eles trouxeram... Eu falei em linhas gerais, eles comentaram nos detalhes dentro do tempo que a gente colocou aqui, algumas tendências ali sobre Jogos Olímpicos, sobre técnico seja natação, atletismo, todos os esportes, enfim, de maneira geral, o que a gente precisa ficar antenado para pensar no futuro, né? Tendências que estão acontecendo, já estão por vir algumas para os esportes, né? Para todos aqueles que trabalham aí na área esportiva. Estou aqui com o Ricardo de Moura, com o André Siqueira, Matheus aqui já falando para a gente, muito top, obrigada, Matheus. E então eu acho que para hoje seria isso. Eu queria que vocês dessem aí o encerramento para a gente e um gostinho de quero mais. Podemos planejar legal aí alguns temas para já 2022. Eu já estou com a tarefa na minha cabeça aqui, igual o Ricardo já falou uma vez, né? Tudo é planejamento, eu tenho que fazer planejamento estratégico para o ano que vem. Então, eu já tenho que pensar no meu primeiro trimestre. E é isso aí. Muito obrigada por vocês estarem. Não é a primeira vez que os dois estão aqui comigo. Então, já agradeço aí por essa parceria aí, onde eu sempre aprendo e procuro passar adiante aí um pouquinho da experiência de vocês também. Bom, eu queria agradecer aí uma vez mais. É um prazer muito grande, André. Esses encontros nossos da nossa vida, né? Sempre aí foram muito interessantes. Desejar a você, André, um Feliz Natal, um grande Ano Novo, que tudo corra exatamente, né, o melhor do que aquilo que você planejou. Ale, muito obrigado pela participação. Nós viemos a caráter, estamos de vermelho, exatamente para... A gente não combinou não, André. Para comemorar. Se eu soubesse, também falaram comigo. A todos que estão presentes, né? E quero desejar a você e a todos que acompanharam a nossa live, que acompanham o podcast, né? Que acompanharam aí o Gotas Olímpicas, né? e o nosso podcast aí. Muito obrigado. Que tenham um Natal e um Ano Novo cheio e repleto de esperança, fraternidade, saúde, né? E respeito, acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês e fiquei muito sensibilizado aí de reencontrá-los. Muito obrigado. Obrigada. Agora você ferrou, André. Agora é você que vai encerrar aí. Pode falar. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de você me chamar. Para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir. Agradecer o pessoal que assistiu aí, ainda que não tenha assistido tudo, tenha assistido alguma parte. E agradecer, assim, o seu convite para falar junto com o Ricardo de Moura, para mim, já é o meu presente de Natal. Já estou mais do que satisfeito. Já estou muito bem presenteado. Melhor impossível. Meu amigo Ricardo, um prazer inenarrável revê-lo. Ver que você está bem, com toda a sua sabedoria e alegria. Isso não tem preço. Obrigado. Isso, para mim, é sensacional. Obrigado. E um 2022 maravilhoso para nós todos, com muito esporte no nosso país. Esporte de qualidade. E me espere que eu não largo vocês, hein? Nem vocês do outro lado aí, nem a galera que está aqui. Não é para largar, não. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigado. Valeu.